A chamada Lei da Palmada causou muita polêmica no país inteiro desde que foi anunciada no ano 2010. O projeto de lei, que conta com o apoio de diversas personalidades, como a apresentadora Xuxa e o ex-presidente Lula, tem como principal objetivo acabar com a punição física contra crianças e adolescentes que apanham dentro de casa. Por outro lado, há pessoas que discordam dessa tese e acreditam que uma palmada de vez em quando faz bem e ajuda na educação dos filhos, principalmente dos pequenos. É o caso da terapeuta infantil Denise Dias, que lança o livro Tapa na Bunda, Como Impor Limites e Estabelecer um Relacionamento Sadio com as Crianças em Tempos Politicamente Corretos, da Matriz Editora. Vamos conversar agora com a Denise para saber mais do conteúdo de sua obra. Boa tarde, Denise. Alguns pais estão meio perdidos em relação a dar ou não umas palmadinhas. O que você tem a dizer? Tá certo, boa tarde, né, Márcio? Bom, veja bem, o que acontece é que hoje monstrualizar castigo, monstrualizaram a palmada, monstrualizaram a hierarquia dos pais com seus filhos, monstrualizaram o papel de autoridade que os pais exercem sobre os filhos, monstrualizaram dizer que os pais mandam nos filhos. Então, a sociedade, né, e muita parte disso também, culpa sobre isso tudo, é uma camada de terapeutas, educadores, pediatras e até mesmo políticos, como você mesmo falou há pouco tempo, condenam a palmada, que condenam um tapa na bunda de vez em quando e acaba influenciando a mente de muitos pais e deixando os pais inseguros e perdidos quando tem que punir os filhos sobre algum ato que eles cometem em casa que não deveriam cometer. Né? Sendo que a autoridade os pais exercem indiscutivelmente sobre os filhos. Os pais são uma figura, são duas figuras, pai e mãe, de autoridade para as crianças. E uma criança que cresce sem a segurança, sem a autoridade do pai e da mãe, ela cresce uma pessoa insegura e sem saber também quais são os limites de comportamento até numa vida futura, numa vida adolescente e adulta também. Denise, qual seria o limite entre a correção e a agressão? Tá, veja bem, qualquer pessoa que colocar no Google, né, no meu livro eu uso a definição de violência a mais simples de todas, que é para todo mundo entender com clareza. Se você coloca no Google violência e abre lá no Wikipédia, você vai ver o quê? Violência é um ato concebido quando a pessoa está tomando ira. Então, um pai que chega estressado do trabalho e bate no filho porque ele derramou o suco na mesa, isso é violência, por exemplo. Um pai e uma mãe que estão com problemas sexuais, problemas íntimos do próprio casal e descontam na criança, brigou com o irmãozinho, por exemplo, isso é um ato de violência. Agora, a palmada, ela é fundamental, né? E daí eu até explico o porquê disso no livro com muitos detalhes, porque muitas vezes as crianças precisam do limite mais concreto. E o limite concreto é o tapa na bunda. Existem crianças que nunca precisam levar um tapa na bunda. Agora, existem crianças que precisam levar um tapa na bunda e muito mais até, muitas vezes também com muita frequência. Entende? Algumas crianças não precisam, mas algumas crianças pedem por mais limites. E se os pais não colocam limites nas crianças, quem é que vai colocar? Isso acaba criando uma sociedade sem limites, não é, Denise? Aí nós temos aí o que eu tenho falado em muitas entrevistas e palestras que eu dou, Márcio, uma sociedade juvenil, delinquente, drogada e prostituída. Porque é isso que nós temos hoje. A cambada de 15, 20 anos de idade que comete as atrocidades que cometem, que o índice de usuários de drogas aumentando ano após ano, porque eu não tenho limites, nada me acontece. E nós temos uma sociedade juvenil também prostituída, mesmo que seja, vamos dizer, não recebe o dinheiro pelo ato sexual, mas não deixa de ser uma forma de prostituição quando você se envolve em alguns comportamentos sexuais sem limites, sem parâmetros também. E isso tudo, de uma forma geral, vem do quê? Vem da falta de limites que os pais nunca colocaram nos filhos quando eles tinham 3, 4, 5 anos de idade. O seu discurso é forte. Você tem sido criticada por isso? Ainda não. Por enquanto, o que eu tenho recebido é mais palavras e e-mails, declarações de elogio e de pais que estão mais seguros para aplicar os limites dentro de casa. Mas é claro que existe um grupo que provavelmente deve ser contra
o que eu estou falando no livro, né? Mas é impossível agradar gregos e troianos, né? No meu ponto de vista, Denise, você veio preencher a lacuna dos, podemos chamar assim, silenciosos. Pessoas que não estão de acordo com o que se difunde como correto, mas que muitas vezes se calam. Considero isso um elogio, muito obrigada. É um elogio sim, porque acredito que há muitos que se calam e aceitam algumas ideias difundidas largamente por alguns veículos de comunicação. Acho também que alguns precisam ser podados e outros não. Isso, Né? outros viram plantas carnívoras realmente devastadoras, né? Márcio, tem um capítulo no meu livro, que é um dos meus preferidos, eu como autora mesmo, que se chama Criando Monstros. Que infelizmente é o que os pais de hoje estão fazendo. Criando monstros alienígenas soltos na nossa sociedade. Porque eles não querem, ou eles, pais, não querem, não conseguem, se sentem incapazes de colocar limite. Quando o filho, por exemplo, tem 5 anos de idade, olha para o pai e fala, cala a boca, seu idiota. O pai não consegue colocar o limite adequado. O que seria o limite adequado nisso? É um tapa na bunda. Um filho de 5 anos de idade que olha para o pai e fala, cala a boca, seu idiota, ele está cometendo infração grave. É como se eu ou você agora, né, pessoas adultas, temos o nosso dinheiro, temos a nossa independência, certo? E daí a gente comete uma infração grave no trânsito. Infração grave, punição grave. Infração leve, punição leve. E daí a criança cresce e com 8, 10 anos, ela não chama mais o pai de idiota, os palavrões só pioram. E com 15 anos, ele bate no pai que não emprestaram o carro para ele. E é o que eu digo, se o pai faz a vontade do filho, que o xinga de idiota com 5, quando o filho tem 15, ele vai dar o carro para o filho. Isso é natural, é um movimento bola de neve, porque o pai sempre fez tudo que o filho exigiu perante o mau comportamento da criança. E daí o pai vai continuar fazendo todos os desejos, é lógico. É triste, mas é a pura realidade, eu acredito. Exatamente. E daí, assim, está muito na moda, Márcio, filosofar com a criança, né? Os pais, hoje em dia, eles filosofam com os filhos. A criança tem 3, 4 anos de idade, os pais se abaixam na altura da criança para ficar olhando na mesma altura dos olhos da criança, falam em tom mais sereno e explicam para a criança a diversidade da vida, explicam para a criança que a mamãe está brava porque a empregada fez aquilo, que o papai perdeu a promoção para o colega que foi ter trapaceado no trabalho, enfim. Os pais ficam elaborando verdadeiras dissertações, verdadeiras teses de doutorado com uma criança. Acontece que uma criança, isso é orgânico, Márcio, uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, uma criança de 5 anos de idade, o cérebro ainda não está plenamente desenvolvido para a cognição humana, compreenda com profundidade verdadeira filosofia e abstração. Por isso que uma criança de 5 anos, se você fala para ela, não pode pegar aquilo, porque aquilo você vai se machucar. Se você vira as costas, o que ela faz? Ela pega aquilo. Por isso que a maioria dos acidentes, das tragédias com crianças até 5 anos de idade acontecem aonde? Dentro de casa. Mais de 70%, quase 80% das tragédias que acontecem com crianças acontecem dentro de casa. Porque tem faca, tem eletricidade, tem secador de cabelo ligado na tomada próxima ao chuveiro, tem a faca da carne, a faca do churrasco afiada jogada no balcão que ninguém deu valor para aquilo, né? Tem a mesa de vidro do canto da faca. O pai fala, não pode pegar porque você vai se queimar. Não chegue perto da panela de fritura da batata frita, você vai se queimar. A criança pensa, queimar? O que é queimar? A mãe atende o telefone, o pai vai para o lado, a criança chega perto, respinga óleo nela. Aí a criança fala, ai meu Deus, entendi o que é queimar. Aí ela não chega mais perto da panela de batata frita. Por isso que famílias que moram em apartamento, vamos pensar, mora aí sei lá, pode ser no primeiro andar até. Uma família que mora em um apartamento. Ninguém olha para a criança pequena de 5 anos e fala assim, olha filhinho, não chegue perto, não pule, porque você vai morrer e você não volta que nem no videogame. Você não volta como você volta no desenho animado. Você morre e acaba. A criança vai olhar para a mãe e vai falar, mamãe, entendi. Mas uma mãe com equilíbrio mental, ela põe a rede no apartamento inteiro. Por quê? Porque é só uma criança.
porque a mãe não espera que ela tenha compreensão com profundidade do perigo que aquela sacada oferece a ela. É a mesma coisa quando a criança tem que receber um castigo dos pais. A palmada é a rede que você coloca no apartamento. E, aliás, outro dia me perguntaram na entrevista se um tapinha não dói. Pegaram a música e fizeram uma metáfora aí para perguntar isso para mim. E veja bem, um tapa na bunda, muitas vezes, evita que a criança caia da sacada, evita que a criança seja atropelada na pirraça dela de querer atravessar a rua sozinha, e evita que quando essa criança se torne um adolescente, dê um tapa na cara dos pais, por exemplo. Como podemos adquirir seu livro, Denise? Pela livraria na internet ou diretamente também pelo site da própria editora, que é matrixeditora.com.br. Conversamos com a terapeuta infantil Denise Dias, autora do livro Tapa na Bunda, Como Impor Limites e Estabelecer um Relacionamento Sadio com as Crianças em Tempos Politicamente Corretos, da Matrix Editora. Muito obrigado e fique com Deus. Tá joia.